Esses dias comentaram no meu vídeo aí, eu esqueci o nome do rapaz, cara. Ele tá sempre comentando. Eu vou deixar seu nome aqui embaixo, tá? Eu não esqueci. Eu lembro do seu rosto, mas não lembro o seu nome. Me perdoa, tá? Mas ele me perguntou sobre estabilidade, sendo editor de vídeos, né? Deixa eu pegar essa bola aqui. Eu gosto muito da frase do Flávio Augusto que ele diz que estabilidade não existe. Por muito tempo na minha vida, eu fui sendo acostumado a pensar que realmente eu teria que pensar nessa questão de estabilidade e tal, e ter um emprego fixo, e entrar numa empresa, e você vai crescer nessa empresa, que essa era a verdadeira estabilidade, né, que a gente tem na nossa vida, ou ir pro caminho do concurso público. E era exatamente os dois exemplos que eu tinha em casa, né? Meu pai trabalhou quase 30 anos em empresa, e minha mãe, concursada, né, pública. E aí eram as referências que eu tinha em casa, mas eu nunca me vi em nenhum desses dois caminhos, né? Até que uma época eu tentei concurso, né? Depois eu tentei entrar em empresas, mas única e exclusivamente motivado por essa questão de esse é o cenário ideal pra gente ter estabilidade. Só que eu nunca via tanto sentido nisso. Por um lado, eu via o trabalho numa empresa onde você tem que ficar anos pra conseguir crescer, dependendo da empresa que você entra. Mesmo na empresa que é realmente a mais meritocrática do mundo, cara, você não vai atingir altos salários em menos de 10, 15 anos, sem realmente ralar muito, fazer uma puta babação de ovo, enfim. O mundo corporativo tem muito disso. E em contrapartida, né, a estabilidade do concurso público, poxa, você não pode ser demitido, só se for justa causa. Mas, cara, você nunca vai ter um aumento, você vai ter um reajuste ali com base no que o prefeito quer. Aí muda o prefeito, muda as regras, enfim. E aí você também tem que ir pro lado de baba-ovo. Eu via muito esses lados. Eu não conseguia ver, né, porque eu não tive exemplo próximo de pessoas que empreenderam na minha família, né. Tem uma tia ou outra que tem loja e tal, mas nunca foi tão próximo, né. Mas eu sempre tive essa inquietação, né. E justo no momento que eu comecei a me desenvolver pessoalmente, ali em 2019, que eu conheci o Flávio Augusto, que eu vi ele falando essa frase, e parece que ele tava falando comigo, né? Parece que eu nunca tinha ouvido alguém realmente falar comigo em relação a isso. Cara, estabilidade não existe. Você pode ir pro caminho de uma empresa, passar anos nela, querendo alcançar altos níveis, e pode, cara, simplesmente vir uma pandemia ou qualquer tipo de coisa, um corte de custos, ou uma cagada que você faz, são 20 anos de história, mas uma cagada que você faz já apaga seu nome e você é demitido e você tem que começar do zero. Então, no fundo, no final das contas, a estabilidade não existe. E quando a gente vai pro lado de ser autônomo, né, que nem eu era barbeiro, até que eu pensava, caraca, todo mundo precisa cortar cabelo. Eu tenho demanda infinita pro resto da vida, e realmente. Mas, por exemplo, em 2020 veio a pandemia, fechou tudo. Então, a estabilidade que eu tinha ferrou tudo. Só que eu sempre tive esse gás de, pô, eu quero algo a mais. Eu não quero colocar um teto no meu crescimento. Encontrei na edição, né, foi uma junção de fatores que me levou à edição de vídeos. Eu já sabia editar vídeo, pandemia, tudo fechado, enfim, consegui essa oportunidade. Mas desde o começo eu tive a consciência de que, cara, eu só preciso de alguns clientes. Eu preciso de alguns clientes me pagando um valor fixo por mês, que é isso que vai me aproximar de uma estabilidade. E eu vou encontrando um jeito de atender mais clientes e melhores, né? Mais e melhores clientes e atender de uma forma melhor, que isso vai me trazer a tal estabilidade. Mas uma coisa que eu sempre tive em mente foi entrar com essa cabeça de que, cara, estabilidade não existe, pode acontecer uma pandemia do nada, enfim, a gente tem que estar preparado para esse tipo de coisa, para esse extremo. Mas também uma coisa que eu tenho muito é fé, né? Eu tava até trocando ideia com o Ítalo, um parceiro meu, tô sempre citando ele aqui, saiu até vídeo nosso junto aí, que a gente tem que ter fé. Todo movimento que eu fiz na minha vida, né, depois que eu comecei a trabalhar com edição, cara, foi na pura fé, acreditando que vai dar certo. Né? Eu acredito que é aí que a gente vence essa questão de olhar para a estabilidade sabendo que ela não existe e sabendo que, cara, beleza, ela não existe, então eu não posso vacilar, então eu vou ter fé que vai dar tudo certo. E não só ter fé, né? A gente tem que ter fé e trabalhar e fazer acontecer, saber o que a gente tá fazendo. Então, todo desafio que eu fui tendo na minha vida, por exemplo, o primeiro desafio que eu tive, comprar um notebook, né? O primeiro risco que eu sei que eu corri ali, o primeiro risco que eu aceitei. Pô, preciso comprar um notebook. Fui lá, vendi meu carro, comprei um notebook. Foi um risco. Vou andar a pé. Por sorte, o contexto meu daquela época, minha namorada, que hoje é minha esposa, né? A Isabela, ela tinha um Celta, então falei, pô, a pé não vou ficar. E ela morava perto da minha casa, então deu certinho. Vendi meu carro e investi no notebook. Tudo bem. Eu perdi um pouco de mobilidade, mas ainda tinha mobilidade graças à minha namorada na época. Mas foi um risco que eu tomei. Beleza. Aí depois outro risco. Eu fui morar com ela. Então a gente meteu um aluguel no apartamento no risco. E se todos os clientes cancelarem? Eu não tenho dinheiro para pagar o aluguel, mas eu corri o risco. E ao mesmo tempo que eu fui correndo esse risco tendo fé, eu sabia que estabilidade não existe. Então, como eu sei que estabilidade não existe, eu tô sempre
em movimento, procurando novas oportunidades, novos clientes. Uma coisa que eu sou estupidamente bom é em continuar fazendo isso. Já tô há 6 anos fazendo isso, indo atrás de clientes. Não depender da sorte para estabilidade. Que eu vejo muito no mercado, né? Editores que chegam num certo nível, se acomodam, por exemplo, consegue o primeiro cliente, consegue 2 clientes, vamos lá, 2 clientezinhos, tá lá tirando seus 3, 4 mil reais, e pra ele tá bom. E ele para de se movimentar. Ele começa a acreditar, nossa, tô com 2 clientes fixos, tô estável. Estabilidade, tô estável, pô, tô estável, tô aqui. Só que se um desses clientes cancelam, o que aconteceu comigo lá no começo também, e me serviu como um alerta pra eu não me acomodar, achando que estabilidade existia, eu perdi simplesmente 50% do meu faturamento, né? Na época era 2 mil reais, foi pra 1.000. Eu fiquei, porra, velho, eu perdi metade do meu faturamento porque um cliente cancelou. Então ali eu percebi, tá? Eu tenho que me movimentar se eu quero estar nesse jogo. E aí eu comecei. Dali pra frente eu nunca mais parei de procurar novas oportunidades. E claro, tem momentos de altas e baixas, mas o que foi me ajudando, foi dando gás, foram esses desafios que eu fui me propondo na minha vida. Então, lá o notebook, depois um aluguel. A gente trocou de carro, né? A gente trocou o Celta num Polo e já era mais caro. Aí depois a gente foi pra outro apartamento, com o aluguel era mais caro. Depois a gente comprou outro carro. Nossa filha chegou e a gente veio pra uma casa agora, num condomínio. Então, os desafios foram aumentando e tudo isso foi pra me mostrar que na minha jornada a estabilidade não vai existir. E isso tem que servir como um combustível para ter mais fé ainda e fazer acontecer. Respondendo a pergunta, né, como eu lido com essa questão de estabilidade, sabendo que ela não existe, que ela tem meses bons e meses ruins. A gente tem que se preparar, né, para os dois cenários, pro cenário bom e pro cenário ruim. E a gente tem que ter fé e fazer acontecer. Eu acredito muito que conforme a gente vai andando, Deus vai dando o chão, né? A gente dá o passo e Deus dá o chão. Muitas pessoas travam porque querem que Deus dê o chão antes. E não é assim que funciona, pelo menos comigo e com as pessoas que eu troco ideia, cara, a gente é meio doido, tá? É loucura. A gente realmente mete o louco e trabalha muito, tem confiança, confia em si mesmo, sabe que vai dar tudo certo e vai lidando com esse jogo da estabilidade. Eu acredito que é dessa forma que eu lido.